Fala galera do sétimo ano, eu sou o professor Fernando Shows, estou aqui novamente para mais uma aula de filosofia. Nessa aula nós continuaremos a falar sobre Sócrates e o conhecimento. Porém, essa é a aula 2, tá? Se você perdeu a aula 1, dá tempo de você voltar lá, assistir e depois vir aqui para você compreender o que eu vou falar. Especificamente, nessa aula nós veremos a busca pelo conceito, a defesa de Sócrates. Então, olha só, deixa eu só colocar o meu livro digital aqui. Tranquilo, vem comigo aqui. Eu preciso te lembrar de algumas coisas bem importantes que nós falamos sobre a vida desse filósofo aí. Ele é tão importante para a filosofia que a filosofia é dividida em pré-socrática e a depois que vem de Sócrates. Porque ele vai trazer uma mudança fundamental sobre o questionamento e sobre o uso da razão. Eu preciso te lembrar sobre os primeiros filósofos, que eles estavam preocupados, em encontrar aquela arqué da physis, que é a essência do mundo físico. Porém, também eu preciso te falar sobre um grupo que ensinava as pessoas naquela época, que são os sofistas. Os sofistas, eles ensinavam os jovens da aristocracia grega a usarem a retórica para convencerem as pessoas, sobre a política e sobre os aspectos ali que eles discutiam, na democracia grega, para que as pessoas passassem a votar nelas. Então, lembra que eu falei também que os sofistas, eles não tinham necessariamente um compromisso com a verdade. Eles tinham um compromisso com o convencimento, porque o que eles ensinavam era retórica e também outras áreas do conhecimento. O Sócrates, ele vai criticar muito isso. Por que ele vai criticar? Porque ele vai dizer que o ser humano ele precisa de duas coisas para poder se encontrar filosoficamente, tá? A primeira, ele fala assim: conhece-te a ti mesmo. E a segunda frase mais famosa dele é: eu só sei que nada sei. Ah, professor, essa eu sei, essa frase eu sei aí. Mas não é para utilizar essa frase lá na prova, quando você prega a prova ou um teste para fazer e olha assim: só sei que nada sei. Não, não é para você fazer isso. Você vai aprender hoje, bem certinho, o que significa isso e nunca mais utiliza desse jeito, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Olha só, quando ele fala que eu só sei que nada sei, é quando ele utilizava lá a ironia e a maiêutica. Você não lembra o que é isso? Volta na aula número 1. Na ironia e na maiêutica, ele questionava as pessoas e questionava mais um pouco, e quando você achava que ele ia parar, ele questionava mais um pouco, até que a pessoa chegava ao ponto em que ela falava assim, eu não sei sobre isso. Tem vários exemplos. Um, quando ele questiona um general sobre a coragem, e o general chega num ponto que não sabe falar o que é coragem, e o Sócrates, ele é como aquela criança que aprende a falar por quê. Você já deve ter sido assim para sua mãe, para o seu pai, ou seja lá para quem for, quando você chega assim, por quê? Por quê? Por quê? É bem isso, até chega um momento em que o conhecimento não tem fim. E é por isso que ele fala assim, eu só sei que nada sei, porque quanto mais eu tento aprender sobre algo, mais eu descubro que menos sei sobre ele. Nossa, professor, fiquei confuso agora. Calma, você não vai ficar confuso. Eu vou te ajudar. Vamos dar um exemplo? Que você começa a estudar espécies de borboleta. Sei lá porque eu estou utilizando esse exemplo. Mas você começa a estudar e aprender sobre as borboletas e você vai ver que existe uma infinidade de espécies. E que cada espécie vai ter a sua particularidade e as suas semelhanças. Bom, você pode ficar a vida inteira se debruçando sobre estudar borboletas e eu te garanto que você não saberá tudo, exatamente tudo, sobre borboletas. Por isso que ele fala que quanto mais você tenta aprender algo, mais você tem que chegar à consciência de que menos você sabe. Por isso que a gente entra agora na segunda frase primordial dele, que fala assim, conhece-te a ti mesmo. Mas ele fala que eu só sei que nada sei, que quanto mais eu estudo, menos eu sei. Não é que quanto mais eu estudo, menos eu sei, tá? Não vai confundir isso. Que quanto mais você tenta buscar o conhecimento, mais você descobre que você precisa buscar mais ainda. E por isso que você não pode afirmar que sabe tudo sobre aquilo, ok? Bom, claro isso para você. Chegando nesse aspecto, ele fala assim que as pessoas deveriam conhecer a elas mesmas. Porque a partir do momento em que elas estivessem prontas e conhecessem a si próprios, elas estariam num estágio pronto para conhecer a realidade em volta dela.
Por isso que ele vai criticar duramente, né, os filósofos sofistas, que não estavam preocupados em encontrar a verdade e a fazer essa reflexão filosófica. Também ele vai falar assim, ó, que essa ideia de ficar buscando a essência das coisas não tá legal. As pessoas devem olhar para elas mesmas e tentar encontrar o conhecimento ali. O que isso depois vai inspirar muito um dos seus alunos, o aluno de Sócrates, que vai ser Platão, mas isso é assunto para a próxima unidade, tá? Fica tranquilo aqui enquanto isso. Existe um ponto primordial na filosofia de Sócrates, que é o que ele chama de a busca do conceito. Para você entender isso, acompanha aí na sua tela. Você se lembra dos filósofos sofistas? Eles eram mestres na arte do discurso e procuravam convencer as pessoas sobre temas diversos. Além disso, eles ensinavam as pessoas a convencerem umas às outras, com a retórica. Sócrates não considerava as atitudes dos sofistas como filosóficas, pois, segundo ele, a filosofia está a serviço da verdade. Quando a pessoa se distancia da verdade, ela se distancia também do bem e das virtudes. Vem aqui comigo. Por isso que ele está falando, conhece-te a ti mesmo, para você conhecer o bem e as suas virtudes. E é nesse momento em que ele critica os sofistas, que estavam apenas preocupados com a retórica e não em encontrar a verdade das coisas. Tá claro então essa busca do conceito? Olha, eu vou entrar numa parte aqui também bem delicada aqui da vida de Sócrates, que é o momento que ele tem que se defender. Se defender do quê, professor? Lembra que eu te falei que ele ficava perguntando e perguntando mais um pouquinho? Ele fez isso com os sofistas e mostrou para vários sofistas que eles não sabiam tudo que diziam saber. Nesse aspecto aqui, a situação vai mudar. Porque os sofistas, lembra que eu te falei que eles estavam ligados aos políticos, né? E por conta disso, Sócrates vai mexer com gente de muito poder naquela época na Grécia, que vão pegar e vão condenar ele de falar injúrias, ou seja, coisas que não são verdades. Eles levaram Sócrates até um tribunal, e nesse tribunal Sócrates tinha duas opções. Uma era de revogar tudo aquilo que ele acreditava, jogar todo fora o seu conhecimento ali da filosofia e dizer que ele estava errado, ou tentar se defender. Sócrates, no momento do seu julgamento, ele continua questionando e mostra para as pessoas ali que elas, na verdade, não sabiam aquilo que elas estavam dizendo saber. Por conta disso, eu vou te resumir aqui. Sócrates foi condenado. Ele foi exilado numa ilha e nessa ilha lá ele acabou falecendo. Bom, esse foi o preço por buscar a verdade. Sócrates, por buscar a verdade e incentivar as pessoas a buscar a verdade, teve um final que não era o que nós esperávamos, tá? Então, você pode ler mais sobre essa história nesse box que você tem aí no seu livro digital ou no seu livro, tá? Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, você pode fazer um print aí dessa tela. Tranquilo, então? Olha só. Bom, depois que Sócrates é julgado, ele vai ser exilado lá na ilha e ele acaba falecendo. Esse foi o fim dele por questionar e por toda a sua filosofia aí. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula e para a gente finalizar e para você fixar todos esses conteúdos, eu vou passar umas atividades para você realizar. Acompanha aí. Você vai realizar as atividades da página 426 e 427. Ok? Bom, eu agradeço a sua atenção, eu fiquei muito feliz de você estar comigo até nesse momento do vídeo. Eu sou o professor Fernando e nos encontramos na próxima.